as aulas, né? Eu coloquei em bloco, tá? Coloquei 2 aulas e coloquei as 2 aulas e o resto do material que vocês necessitam lá, tá? Se faltar alguma coisa, alguém me avise, tá? Por favor. Mas eu acho que não falta nada, não. Coloquei tudo, coloquei até mais. Tem 2 aulas lá, tá? Fracasso na guerra cisplatina, ok? E, por fim, abdicar. Ok? Então, quem não conseguiu ver aquela hora já está aí, tá bom? Já consegue responder também. Então, tem na parte de baixo, em 1822, 1824, Dom Pedro I, poucos meses após determinar a dissolução da primeira Assembleia Constituinte do Brasil, ortoga, né, ou impõe, né, no caso, a Constituição de 1824. A respeito, leia o texto a seguir. Alguém quer ler essa parte aí, por favor? Posso ler, professor? Pode sim, manda ver. A Constituição de 1924 procurou garantir a liberdade individual, a liberdade econômica e a assegurar plenamente o direito à propriedade. A Constituição afirmava a liberdade e a igualdade de todos perante a lei, mas a maioria da população permanecia escrava. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Então, assim, mas como não é dúbio, não é uma Constituição meia dúbia, ó, garantia das liberdades individuais, garantia das liberdades econômicas e garantia do direito à propriedade, porém, quase 90% da sociedade ainda continuava como escravos. Não é algo muito meio dúbio, não, gente? Vocês não acham, não? Hein, galera? É muito estranho, né? Então, embaixo tem 2 questões pedindo para explicar o que estabelecia a Constituição de 1824 em relação aos aspectos, né, forma de governo. Como que era a forma de governo? Era uma monarquia, né? É isso, gente? Era uma monarquia? Gente, constitucional, hereditária. Cadu, me fala um pouquinho sobre essa resposta. O que você acha aí, Cadu? Cadu? Cadê você, meu amigo? Eu acho que esse povo voltou a dormir, não é possível. Cadê vocês, seus sem vergonhas? Ô, Felipe, cadê você? Você tá na aula, Felipe? Eu acho que vocês estão tudo deitados, hein? Cadê? Se for o Felipe do 8º B, ele tá sem microfone, professor. Olha, mete o Miguel nesses caras, hein, meu? Vamos lá. Então, alguém me explica? Monarquia constitucional hereditária? Alguém pode me falar? Marcela, pode me falar? Marcela? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. O que você me fala sobre essa monarquia constitucional hereditária? Eu acho que é diferente do poder legislativo. Na verdade, o poder legislativo, ele é o poder dos deputados, mas vamos pensar assim, ó, na forma de governo deixado pelo Dom Pedro para a prosperidade, o Dom Pedro I, né? Então, o que é uma monarquia, Marcela? É usado por todos os monarcas de família? Pelos reis, né? Pelos reis. O que é uma constituição, Sória? Sória, o que é uma constituição? Oi, professor, desculpa, meu botão do microfone tinha travado. Eu não sei.
É um conjunto de leis. Então, por exemplo, nossa Constituição é de 1988. Eu sempre falo isso na sala. É que eu acho que vocês não estão lembrando, mas uma Constituição é quando eu reúno, né, os pares ou não, e eu imponho, que é o caso dele, ele impôs a Constituição, ele dissolveu toda a Câmara, né, legislativa, todos os representantes, que seriam senadores e deputados, ele dissolveu isso, ou seja, acabou com todos, escreveu uma Constituição e impôs essa Constituição. Constituição é um conjunto de leis, ok? E hereditário, né, é de pai para filho. Então, na verdade, a Constituição, ele amarrou muito bem que a monarquia deveria continuar aí para a prosperidade. Ficou claro isso, gente? Sim, professor. Então tá, ó. Monarquia, sistema de governo regenciado por reis ou imperador, ok? Constituição, conjunto de leis, né? Conjunto de leis e hereditário de pai para filho, tá? Pro, Oi. se o Brasil tinha um sistema monarca e a Inglaterra também, por que um deles continuou e o outro não? Então, aqui no Brasil, até influenciado pelas ideias, né, de lá dos Estados Unidos, né, essa coisa de... Porque, ó, o espírito das repúblicas, o espírito das repúblicas é exatamente a ideia de um Estado republicano, não é isso? O espírito lá de liberdade, igualdade e fraternidade foi que, a partir daí, surgiram as ideias do republicanismo, né? De Estado constitucional, né? De 3 poderes, etc. Aí eu vou te devolver a pergunta. Por que a França tornou-se uma monarquia depois? Por que vocês acham que a França tornou-se uma monarquia? Eles tentaram a república, lembra lá? A república jacobina, que aí foi a mais sanguinária que teve, matou uma série de opositores lá na guilhotina por Robespierre, e depois assumido por Napoleão Bonaparte, que se tornou um ditador. Ele se autoproclamou imperador da Europa, não foi imperador da França, imperador da Europa. Então, o que aconteceu? Voltou a monarquia francesa novamente, por quê? Chegou um status que falou assim, poxa vida, o que adiantou a gente trocar um tirano por outro tirano, né? Claro que aí volta uma monarquia de uma forma constitucional e tudo mais, tá? A Inglaterra teve república? A Inglaterra teve república, gente? Nós estudamos isso lá no começo do semestre. Teve república? Teve uma república que durou menos de um ano, lembra? A República Cromwell, lembra? O filho dele, o James Cromwell, não conseguiu, né, manter o poder, e aí Jaime I volta ao poder, e aí os Stuarts voltam ao poder, e aí depois é quando a Elizabeth acaba assumindo lá, que foi o período de maior esplendor. Então, veja, as monarquias na Inglaterra acabaram prosperando, por quê? Mas de uma forma diferente. Quem manda na Inglaterra não é a monarquia. Monarquia só é algo figurado que tem lá. Quem manda na Inglaterra, a Inglaterra, na verdade, é um Estado não monárquico, é um Estado parlamentar. O parlamento manda mais que a monarquia. E no caso aqui do Brasil era diferente. A monarquia mandava muito mais que o parlamento, até porque tinha um outro poder aí garantido. Qual que era o poder? Quem lembra do poder? Nós temos a divisão dos 3 poderes, não temos aqui? Executivo, legislativo, aí deveria ser E o jurídico. Judiciário, né? Professor, uma pergunta. Porém, Também tem poder moderador? agora tem. Por quê? Nessa Constituição,
o Dom Pedro ele fez questão de ressaltar o poder moderador. Por quê? Mas hoje temos o poder moderador, gente? Hoje nós temos o poder moderador? Temos? Eu acho que não. Não tem mais. Porque senão, o que acontece? Os presidentes teriam plenos poderes na mão. E eles poderiam fazer exatamente o que eles achassem por bem. Que seria lá dissolver o Congresso, né? Colocar as Forças Armadas, etc. Tá? Então, na Constituição de 1824, né, ficou dessa forma: a monarquia constitucional hereditária, ou seja, um Estado monárquico onde a família Orleans e Braganças elas continuariam no poder, né, por quantos anos fossem, com uma Constituição, né, elaborada para o povo aí, ou pelo menos para os pares, de uma forma hereditária, ou seja, de pai para filho, tá? E a divisão dos poderes ficariam lá nos moldes iluministas, ou seja, executivo lá como Montesquieu escreveu, executivo, legislativo e judiciário, ótimo, 3 poderes que funcionam de formas independentes, mas desde que o poder moderador consiga dissolver todos, né? Então funcionava mais ou menos assim, gente, ó, estão vendo aí como é que tá? Então aqui, ó, o moderador. Ai, caramba, não vai dar para escrever, por quê? Por que não deixa eu escrever? Deixa eu escrever, pô. Agora deixa eu escrever. Quando era para escrever fino, não deixou. Mas eu não. Fininho. Deixa eu escrever fino. Aqui. Então, por exemplo, mais ou menos assim, ó. Cadê? Ai, que. Ué, preto. Aqui. Assim, ó. Seria mais um. Não deixa eu escrever. Que droga. Nossa, ruim. Seria mais ou menos assim, ó. Poder moderador, certo? Executivo. Não, ao contrário aqui. Deixa eu passar a borracha aqui. Então seria assim. Opa, voltou. Então aqui seria executivo, certo? Aqui é o rei, não é isso? Judiciário, certo? E o legislativo, ok? Até aí todo mundo está acompanhando? Então, por exemplo, ó, hipoteticamente são 3 poderes que tem que funcionar de forma autônoma, certo? Então, por exemplo, o judiciário já é o poder moderador, ele pertence ao imperador. Então, esses 2 poderes já pertencem a ele. Mas esses daqui, eles funcionam de forma independente. Porém, o moderador, ele consegue ir lá e dissolver qualquer um dos 2. Então, na verdade, quem é que mandava no Brasil era exatamente o poder moderador. Ok, gente? Beleza, pessoal? Beleza. Tá, vocês não voltaram a dormir, não, né? Vocês Prestando atenção aqui. Tô desconfiado de vocês, viu? Tô desconfiado que vocês voltaram tudo a dormir. Professor, eu sou lerda. Se eu não prestar atenção, eu não vou conseguir fazer coisa nenhuma. Eu tô junto com a Manu nessa, professor. Tá certo. Então, vamos lá. Então, 1824, né? Com a abdicação do poder, o que vai acontecer? Nós temos agora uma regência trina provisória. Essa regência trina provisória, né? Ela vai funcionar, que é o período regencial, ela vai funcionar da seguinte forma. Opa, peraí. Antes disso aqui. Ela vai funcionar da seguinte forma, né? Cadê? Onde que eu clico aqui? Ele aparece, mas eu tenho que achar o lugarzinho certinho para clicar. Onde que clica aqui, caramba? Quero aumentar, diminuir. Eu quero clicar para aparecer aqui. Onde é? Aqui não vai aparecer nada. Tá, não apareceu nada aqui. Deixa quieto. Droga. Então, a República Trina, ela vai funcionar da seguinte forma, né? Ela vai ter como os regentes do trono, até que o Dom Pedro II tenha a idade para assumir, aí ela vai funcionar da seguinte forma: com os senadores Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, José Joaquim Carneiro de Campos, além do brigadeiro Francisco de Lima e Silva, né? Essa é o período regencial, que vai durar aí, em média, 4 anos aí, tá? Nós temos 3 grupos que são grupos inflamados aí,
que brigam pelo poder aí no Brasil, né? Nós temos os caramurus, que na verdade dizem assim, não, ok, deixa como tá, né? Nós somos do Partido Português, queremos manter o poder da monarquia, achamos que a monarquia é algo bom para o Brasil, né? E esse grupo é formado por comerciantes, né? E funcionários administrativos públicos aí, tá? Tem os moderadores, que são os chimangos, né? Os chimangos é um grupo formado por ricos proprietários de terras e intelectuais de época, né? Que querem e defendiam uma centralização de poder, mas, na verdade, de uma ordem social no território brasileiro, certo? Mas eles ficavam ali no meio termo. Não sabia se queria que saísse o rei ou não. Já os liberais, que eram os farroupilhas, que eram os do Sul, influenciado pelas ideias lá de Simão Bolívar, influenciado pela independência dos seus países vizinhos, como Argentina, Paraguai e o próprio Uruguai, né? Bolívia, Venezuela e todos esses países aí, o que acontece? Eles queriam uma monarquia federativa, ou uma ideia, na verdade, de ter uma república federativa. Se não saísse essa monarquia, que na verdade não tinha quase nada de federativo, né? E, na verdade, os países ganhassem os estados ganhassem autonomia. Seria uma república federativa, né? Essa era a ideia central do grupo Farroupilha, né? Ganhei esse nome de Farroupilha por conta da guerra que os escravos, como eles vão com roupas muito maltrapilhas, eles ganham esse nome de Guerra Farroupilha ou Guerra dos Farrapos, né? Então, esses liberais tinham uma camada social mais pobre, né? Membros de classe média da população e outros grupos que participavam aí desse grupo, por isso era chamado de Farroupilha, ok? Política e economia aí, tá? Então, como eu coloquei para vocês, né? Como eu coloquei para vocês aí, né? O sistema político acaba ficando mesmo, né? Essa regência até que na verdade eles Dom Pedro II atinja a sua maioridade, né? E aí vai ficar essa briga política aí dos poderes, tá? Então, o interessante é que mesmo tendo aí, né, na verdade, um período aí que ele está só apenas como regente, né? Eles conseguem votar algumas emendas, né? Em 1831, lá, o padre Diogo de Feijó criou a Guarda Nacional, né? Como se fosse uma espécie de exército brasileiro aí, tá? Uma guarda para ser em todo o território nacional, né? E em 1832 criou-se um Código de Processo Criminal, tá? Onde podia condenar algumas pessoas aí por conta de determinados crimes que eram cometidos principalmente pelos coronéis e os comandantes aí nos interiores aí do estado do Brasil, tá? Outra coisa muito interessante, em 1834, né, também foi criado o ato institucional aí, tá? Nesse ato institucional havia aí, na verdade, a defesa, né, de algumas coisas aí que, na verdade, não eram estabelecidos a partir, né, da Constituição de 1824, tá? Então, essa lei de interpretação do ato institucional, né, deu maior jurisprudência para, na verdade, aí, os juízes conseguir julgar melhor determinadas leis. Então, pessoas que eram abastadas agora também iam a julgamento e poderiam ser condenados aí, tá? Só que, dentro do período regencial, não pensem vocês que, na verdade, não houve, né, algumas rebeliões, não. Teve sim, tá? Alguns períodos aí de efervescência. Só que nesse interino, né, nós temos aí um período em 1865 que o Diogo de Feijó
que era um dos regentes, acabam tomando o poder, né, a partir do ato institucional, e colocam os liberais moderadores no poder. Fica aí durante algum tempo, tá? Então, ele faz algumas adições aí dentro do ato institucional, né? Dando mais umas emendas para dentro da própria Constituição, que já havia, tá? Ele cria um Código Penal em 1832, né? E com isso, né, o poder, o Estado brasileiro acaba ganhando uma maior autonomia, né, pelo menos jurídica, a partir do Diogo do Feijó, tá? Aqui embaixo, né, na página 20, vocês estão vendo aí na página 20? Pessoal? Nossa, eu vou falando. Professor, sim. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Ninguém tem perguntas, não? Eu tô só fazendo, tá? Eu tô só. Vamos lá. Não, acho que não. Vamos lá. Aí nós estamos na página 20, tá, gente? Na página 20, ele pega e coloca assim, ó. Página 20? Essa aqui não é a página 20, não. É a página 20? A tá. página 18 isso aí, não é? 19. Isso. Página 19, né? Então, a autonomia das províncias imperiais foi uma das questões mais discutidas no período regencial. Ou seja, eles já tentavam, né, de alguma forma, criar esse Estado federativo, né? Hoje o Brasil é uma república federativa, e quando nós falamos em federação, o que vem na cabeça de vocês? O que é uma federação, gente? O Brasil é uma federação? Tá? O Brasil, ó, República Federativa do Brasil. Então, nós temos uma república como um Distrito Federal, ok? Então, Brasília é nosso Distrito Federal. Só que nós temos uma unidade federal que é o Brasil, beleza? Os estados são estados confederados, ou seja, os estados fazem parte da Confederação Brasileira. Ficou claro isso, gente? Gente? Sim, professor. Então tá. Então, só para a gente ter uma ideia do que a gente está conversando, tá? Cadê a gente fez, ó? Não é essa, não é essa aqui mesmo. Certinho, essa aqui. Ok. Aí eu pergunto para vocês. Ó, aqui embaixo, no ano da criação do ato institucional, o que acontece? Em 1834 morre em Portugal, lá no Palácio de Queluz, morre o Dom Pedro I. Aí a efervescência acaba sendo maior aí, tá? Então, nós temos aqui, esse aqui não deixou eu responder aqui para vocês, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês? No caderno, eu quero que vocês respondam para mim depois quero que vocês respondam essas questões para mim, pode ser? Mas não agora. Pode ser? Pode ser, professor. Então tá assim, ó. A autonomia das províncias imperiais foi uma das questões mais discutidas durante o período regencial. Historiadores e moderadores defendiam a centralização de poder na figura do imperador ou na dos regentes. Os liberais exaltados defendiam maior autonomia para as províncias. Alguns historiadores classificavam os anos de 1830 a 1837 como um período de avanço liberal, uma vez que ocorreu uma série de medidas nesse sentido. Então, criação da Guarda Nacional, né? A criação da Guarda Nacional essa organização era uma milícia formada por membros de alta classe, ok? Beleza, gente? Beleza. Tá? Então, por exemplo, ó, tá aqui na página de trás, tá? Ó. Cadê? Quem é que tá nervoso? Gente. Quem é?
Não é ninguém, não. Quem é? Professor. Oi? Quem é que tá... Oi? Não tem ninguém falando aqui, professor. Que estranho. Nossa, quem tá falando aí? Essa foi boa agora. Bom, voltando aqui, certo? Pessoal, tô meio desanimado aqui. Quem que saiu da aula aí? A Letícia saiu da aula? Ou ela voltou? Letícia, não, voltou, tá aqui. A tag também. Ela caiu, então, professor. Ah, tá, é. Então tem 63. Gente, mas de 63 para 120. Mariana, você tá aí, Mariana? Acabei de ver você. Nossa, gente, é muito pouco, viu? É muito pouco. Para 120 alunos, é pouco demais. Beleza. Mas tem outros desconhecidos aqui, ó. 1, 2, 3. Não sei quem são, mas tudo bem. Ok. Então, voltando lá. Então, a guarda, essa organização era uma milícia formada por membros de classes altas, uma vez que era necessário ter renda superior a 100 mil réis para poder ingressar nesse quadro, tá? Essa é uma delas. Criação do Código Penal em 1832. Então, lá em cima também responde, tá? Fala sobre o Código Penal. Não, aqui embaixo, desculpa, né? Que determinava que deveria funcionar os processos criminais do país, né? Ele concedia amplos poderes a juízes de paz, cargo que já existia desde 1924, responsável pela justiça dos municípios. Ok, até aí tá bom, tá? Depois o ato institucional, né? O ato institucional é uma emenda à Constituição de 1828, né? 24, e por meio dele extinguiu o Conselho de Estado. Em seu lugar foi criada Assembleias Legislativas Provinciais, ok? Então, essas são as respostas aí, tá? Beleza, gente, ou não? Gente? Beleza, Pro. Tá. Beleza. Bem tranquilão, né? Aí é só procurar no texto. Aqui, ele tem uma tabela aqui, ó, perguntando e falando assim sobre interpretação de documento aí, e dizendo aí, no século XIX, né, que é de 1801 até 1900, tá? A economia brasileira baseava-se na agroexportação, somente com a cana-de-açúcar e o café, que na verdade vai ganhar um salto muito grande, né? No início do século XX, aí o café aí, vai. Não, no início não. Do meio para o final do século XIX, o bicho vai pegar com o café aí, tá? Vai virar um super produto. Mas nesse momento, ele só corresponde a 18% das exportações aí do Brasil. Mas veja que em 9 anos ele vai ganhar um salto enorme aí, tá? Ó, 44%. Ó, o que eu estou falando para vocês, vai chegar um momento aí que vai ser o produto de maior visibilidade e vai ser o produto mais caro também, tá? Então, observe o quadro principal das exportações no primeiro e no período regencial aí, tá? Então, ele pergunta assim, o que os dados permitem afirmar a respeito da economia brasileira durante o Império aí, né? Então, durante o período regencial aí. O que permite falar aí, gente? Eita, hoje vocês não estão afim, não, hein? Ô, professor, é que tem um negócio que chama vergonha, e a maioria tem isso. Aí a gente não quer responder, entendeu? Sei, esses caras de pau. Economia. Então, a economia brasileira. Coloquei em caixa alta, fica melhor para vocês verem, tá? Se encontrava em crise, certo? Entre os produtos. Escrevi errado aqui. Entre os produtos
citados, faz uma tabela, tá? Vírgula. 2 deles açúcar e algodão. Apresentaram queda significativa nas exportações entre os anos de 1831 e 1840, que Professor, você pode subir um pouquinho a linha? já vou ao período assim. Não, professor, subir para a gente conseguir ler o que você escreveu mais para cima. Subir Peraí, dentro da... rapidinho, só para... Tá, eu vou terminar de escrever, eu já subo, tá? Tá bom. Essencial, ok. Muito bem. Você diz assim, né? Aqui, né? Isso? Assim? Isso, professor, obrigada. Tá. Na hora que vocês me avisam, tá? Então, olha lá. Qual foi o único produto que apresentou crescimento nas exportações entre os anos de 1831 a 1840? Café? Eu falei dele. Café. O café, né? Ok, beleza. Eita, mas essa aula só tem as meninas do oitavo B que participam. Gente do céu. Esse povo não participa, não. Oi? Caramba, só as meninas do oitavo B, não precisa ficar com vergonha, não. Eu acho muito bom que vocês participem. Nossa, ninguém participa mais da aula, gente. O que acontece? Cadê os caras da voz grossa aí do oitavo A? Do oitavo A, do oitavo C? Cadê os caras, mano? Os caras sumiram tudo, mano. Estão tudo dormindo aí. Tá louco, hein? Ô, professor, esses Oi. moleques antes de entrar, esses meninos antes de entrar na quarentena, tava tudo com a voz parecida com a voz do Dolinho, sabe? E agora Tá, é do nada verdade. engraçaram. Você viu, né? Você viu? Não conhece, Isabela? O Cadu Foi a única coisa. o Cadu não. O Cadu não, o Bernardo. O Bernardo tinha uma voz assim, não tinha umas grossas assim. Agora vai falar. Falei, meu, sei não, eu tô achando que vocês estão colocando o pai de vocês na aula, não estão, não? Ei, tô achando que eles estão colocando o pai deles na aula aí, meu, e fica disfarçando, né, hein, Bernardo? O que você me fala disso, Bernardo? Até o Eric tá com a voz grossa, nesse dia ele foi falar comigo. Ô, Pro, pode deixar, tô mandando atividade aí, Pro. Ô, Todo mundo com a os voz meninos grossa. da nossa sala que nunca fala na aula, eles quando falam, nossa, difícil de identificar se é realmente eles. Verdade. É que essa época entre 13, né? 13, 14, 15 anos é a época de estar mudando, né? A voz, né? Eles mudam, né?
as meninas são um pouco mais precoces, né? As meninas acabam tendo uma mudança mais cedo, né? Os meninos demoram um pouco mais. Tá? Vamos lá. E por último, o café. Posso subir aqui para vocês, gente? Posso subir ou não? Aqui, posso ou não? Pode, professor. Posso? Então tá. Subir. E por fim, o café, né? Tá facinho essa daí. Enquanto vocês vão respondendo, eu vou falando um pouquinho sobre a cultura e sociedade, tá? A gente muda aí de slide. Na cultura e sociedade, né, o Brasil ele precisava, ao máximo, criar um sentimento de nacionalismo. E para esse sentimento de nacionalismo ele ficar, né, bem estruturado, eu precisava criar instituições, né? Aí, quando em 1838, é criado o Arquivo Municipal, né, que a ideia era catalogar, né, e documentar todos os documentos oficiais do Brasil, até porque nós vivíamos, na época, exatamente do positivismo. Não sei se alguns professores chegou a falar sobre isso, né? O positivismo ele é um sistema sociológico que, na verdade, ele nasce na Europa, na França, um cara chamado Auguste Comte, tá? E esse sistema filosófico, né, que entra dentro do viés político, ele é um sistema que ele leva em consideração apenas o documento. Então por exemplo, o Brasil, a independência do Brasil, ela foi proclamada em que dia mesmo? Quem sabe? Quem lembra? Do que, professor? 7 de setembro. 7 de setembro, né? A chegada de Cabral aqui ao Brasil foi em 22 de maio de 1500, não é isso? Então, eu preciso, para que, na verdade, eu consiga ter um documento oficial, esse documento oficial ele precisa estar escrito e datado. Então, é o que nós chamamos de positivismo, tá, gente? Com um cara chamado Auguste Comte, ok? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? É importante, isso aí cai nas provas externas, isso aí é uma coisa para pensar, tá? É uma linha filosófica francesa, tá, gente? Eu não tenho Depois pergunta, professor. Tá, depois vai vir outras linhas históricas. Por exemplo, lembra que o ano passado vocês não eram meus. O ano passado mas a gente conversou bastante. E lembra que eu brinquei muito no final do ano, falando lá do Santo do Paulo, com aquela coisa, pegando o pé, tentando levar de uma forma bem-humorada, né? A aula, falando algumas coisas sobre como que foi esse negócio do bandeirismo, que criaram como é que se diz? Como se fosse um padrinho, né? Do aumento geográfico do Brasil, que seria devido às excursões, às incursões aí dos bandeirantes, né? Que na verdade não foi nada disso. Eles batiam com coragem em cima dos índios, matava, né? E impunham a força mesmo, né? Então, isso aí, na história oficial, eles foram os desbravadores do Brasil, ampliaram, né, o continente. Na história, que seria a história dos vencidos, a história dos que não são ouvidos, né, a história do povo, na verdade, eles eram grandes dizimadores aí dos povos indígenas aí, ok? Tudo bem, gente? E aí, professor? Tudo bem. Tá certo. Beleza. Então, 1838 é criado o Arquivo Municipal com a ideia de abrigar toda a documentação oficial do Brasil, tá? E em 1838 também é criado
um que vocês conhecem bastante, que é o IBGE, tá? O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. O IBGE é um centro de pesquisa e estatística. Por exemplo, hoje não mais, né? Porque hoje tem internet, então eles conseguem mensurar estatisticamente outros meios. Hoje eles querem saber quantos pontos de acesso tem dentro de uma casa, né? Então, eles estão muito mais interessados, né? Nos pontos nos pontos em que as pessoas nos pontos onde as pessoas estão, como é que fala? No ponto onde as pessoas estão acessando a internet do que propriamente quantas geladeiras tem em casa. Isso hoje não tem mais nenhum sentido, né? Mas nos anos 90, por exemplo, eles passavam de casa em casa para saber quantos televisores tem na sua casa, né? Quantas geladeiras tem na sua casa. Então, por exemplo, hoje é mais fácil mensurar quantos televisores tem na sua casa, porque uma TV Smart eles conseguem acessar, ver esse acesso a partir aí da questão da internet mesmo, tá? Então, o Instituto de Geografia atua ainda hoje? Sim, mas de uma outra forma, tá? Em 1837, no Rio de Janeiro, surgiu o Imperial Colégio do Dom Pedro II, ou seja, uma escola, né, primária, claro, né, mas que era uma escola para a elite, né? Não era para as pessoas comuns, não, tá? E aí, lá na página 22 de vocês, tem um documento, né, exatamente desse colégio aí, tá? Que é do Colégio Imperial. Então, o documento escrito tem um regimento aí, e ele coloca alguns artigos, um artigo aí de dentro desse colégio aí, tá? O documento a seguir é um trecho do primeiro regimento interno do Colégio Imperial, do Imperial Colégio de Dom Pedro II. Realiza a leitura, né? Então, lá no capítulo 9, né, dos movimentos dos alunos antes do meio-dia. Alguém quer ler? Alguém quer ler, por favor? Peoples? Aonde por mesmo você falou? Eu já li. Na página 22. Aí, ó, coloquei aí no slide para vocês. Professor? Pode sim. Pode sim. Tá bom. Posso começar? Pode. Antes do meio-dia. Artigo 52. Das 5h30 às 6, os alunos levantam-se, vestem-se e vão para a oração comum. Das 6 às 7h30, os alunos preparam nas salas de estudo os trabalhos que lhes houveram sido marcados pelos professores. Das 7h30 às 8, almoço e recreio. Das 8 ao meio-dia, vão para diversas aulas. Depois do meio-dia. Artigo 53. Do meio-dia à hora e meia, jantar e recreio. Da 1h30 às 5, vão os alunos para diversas aulas. Das 5 às 5h30, merenda e recreio. Das 5h30 às 8, preparam os trabalhos escritos e decoram lições. Das 8 às 8h30, ceiam. Das 8h30 às 9, recreio. Segue-se leitura moral e oração comum. Às 9h30, vão deitar. Aí a pergunta é o seguinte, ó. Com base no documento, procura apontar semelhanças e diferenças entre a sua rotina diária e a de um estudante do século XIX do colégio Pedro II. Vocês conseguem ver alguma diferença aí entre alguma semelhança ou diferença entre a escola do Dom Pedro e a escola do Drummond? Vocês conseguem apontar alguma? Professor, eles estudam praticamente, eles passam praticamente o dia todo. Né, comem. É porque, na verdade, assim, hoje, né, quem que falou? Foi a Cataldo que falou? Ou a Damião? Qual das duas que falou que eu não identifiquei pela voz?
Eu Foi falei que eles estudam o dia inteiro. foi a Isabela, né? Então, Isabela, é muito interessante, porque assim, hoje no Brasil não tem mais colégio interno, mas o colégio interno não era muito diferente disso aqui, não. Então, colégio interno, por exemplo, os trabalhos internos eram eles que faziam, que limpavam os corredores para os não. próprios Eu alunos. gostaria de estudar, um dia num colégio desse. Mas acho Um só dia, isso. né? Um dia só, né? Um dia, né? Agora você imagina você vivendo uma rotina. E lá não tinha televisão, não, viu, Olha, gente? Não. em parte isso Oi, seria bom, porque já ia te preparar para várias coisas no futuro. exatamente. Parte seria bom. Também é meio O ruim. grande, o grande problema, Isabela, é que era um sistema muito autoritário, né? Então, por exemplo, você acha que não tinha castigos É. físicos? Tinha, porque para manter uma ordem, então a primeira coisa que vocês hoje da atualidade iam falar assim, ó, calma aí, você não é meu pai. É a primeira coisa. Então, era muito rígido lá, então, palmatória, né? Era bem rígido lá o sistema, tá? Então, claro que existem várias coisas diferentes, mas dentre elas, né, nós podemos dizer assim, o início das aulas, né? Tem oração hoje? Não tem oração, mas hoje nós oramos de uma forma diferente, né? Nós chegamos, bom dia, né? Quando você dá o bom dia para um outro, é como se você estivesse fazendo uma oração para que o dia corra da melhor forma possível, né? Então, cada um ora de um jeito, né? Então, o que a gente pode observar de diferente é isso, né? Não temos a oração comum, tá? O intervalo, é claro, não é na hora da entrada, né? Na verdade, muitos de vocês tomam um café e vêm para a escola tomar café ou não, né? Tá? E a gente já vai direto para a sala de aula. Vamos para a Já sala de comem aula. na aula mesmo. E, Né, então, alguns dão uns golpes aí durante a aula, né? Aí, quando dá 9 horas, 9h15, né? Acho que 9h15? É 9h15, acho que é 9h15. 9h10. 9h10 vocês vão para o intervalo. Ok. Ô, E aí, professor, oi? os alunos do fundão, só falta botar um pagode lá no churrasco, né? Porque Verdade. Levar a churrasqueira para sala de Eu não aula, posso né? julgar a também fazer essas coisas, então não posso julgar. De vez em quando dava uns golpes também, né? Então tá. E aí depois voltamos para a aula. Só que, ao invés da gente ter essa. Cadê, ó? Cadê que você leu aqui? Preparação, preparam os trabalhos escritos e decoram lições. Então, esse momento você não faz na escola, vocês vão fazer em casa, né? Então, é um momento no qual vocês... É um horário... É um horário fora de casa, né? Então, vocês não têm esse colégio de internato, né? Porque, na verdade, isso aqui é um internato, você passa o dia inteiro, toma café, almoça, né? E janta, na verdade, tudo aí, ó. Às 9 horas vão se deitar. Então, na verdade, o que é a diferença entre eles é exatamente isso, tá? Então, depois eu quero que vocês me apontem aí as diferenças. Não vou responder isso para vocês, não, porque isso aí, na verdade, é pessoal, ok? Beleza, gente? Beleza. Tá. beleza, professor. Então, ó, por hoje eu vou ficar por aqui com vocês, tá bom? Nós paramos aqui na cabanagem, ok? Ó, aí na próxima aula a gente termina, que aí vai até o golpe da maioridade. Ok? Beleza? Beleza. Tá? Tá tranquilo desse jeito, gente? A gente já vai respondendo. Vocês estão curtindo? Tá legal desse jeito? Tá bacana, né? Tá sim, professor. Então tá bom, então. Beleza?